Senhor Jesus, hoje queremos estar aqui diante de Ti de um jeito especial. Chegamos à reta final da Crisma e queremos começar este momento conversando contigo. Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Jesus, agradecemos por tudo que vivemos até aqui, por cada encontro, conversa, aprendizado, momentos de alegria e momentos de dificuldade e dúvidas. Lembre-se que Jesus sempre esteve contigo e pense um pouco tudo aquilo que viveu. Talvez cada um de nós tenha chegado à Crisma de um jeito diferente e que esteja saindo de um jeito totalmente diferente do que chegou aqui. Jesus, olhe para nossos corações e para cada um de nós, nossos sonhos, preocupações, dúvidas e aquilo que guardamos dentro de nós. Senhor, que este não seja o fim da nossa caminhada contigo, mas somente o início e o encerramento de uma etapa. Que cada um se lembre de tudo aquilo que aprendeu. Quando tiver dúvidas, procure por Deus. Quando enfrentar dificuldade, peça forças. E quando estiver feliz, agradeça. E quando se afastar de Deus, procure se aproximar novamente. Leve também sua fé para sua família, amigos, escola, trabalho e para todos os lugares que estiver. Para que quando chegar o momento de sua crisma, esteja com o coração aberto para receber o Espírito Santo e dizer verdadeiramente: eu quero caminhar contigo. Se não sabemos tudo o que virá pela frente, mas sabemos que nunca precisaremos caminhar sozinho. Fique conosco, Senhor. Guie nossos passos, protege nossas famílias e acompanhe cada um de nós. E agora, juntos, peçamos a Maria que também caminhe conosco e nos ajude a permanecer sempre perto de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, sim ou não? Estão bem, sim ou não? Boa. É o seguinte, quem aqui trouxe papel e caneta? Levanta a mão. Lá no alto. Isso. Peguem o papel e a caneta. Vocês vão anotar. Essa aula é aula para anotar as coisas. Entendeu? Pessoal, vocês sabem qual que é o tema da aula de hoje? Pessoal aí do fundo, vocês sabem qual que é o tema da aula de hoje? Qual que é o tema da aula de hoje, gente? Fala mais alto, qual que é o tema da aula de hoje, gente? Pessoal, presta atenção aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo, sim ou não? Boa. A aula de hoje, ela não é sobre confissão. Na verdade, não é nenhuma aula. Por que eu falo que não é nenhuma aula? Porque eu quero que vocês tenham o que eu vou falar aqui na prática, no coração. Vocês estão me entendendo? Tá difícil? Não, começou agora, que isso, André? Então, é o seguinte, a nossa aula vai ser sobre exame de consciência. Hoje, o nosso encontro, hoje eu estou aqui para falar de exame de consciência. E antes da gente começar, eu gostaria que vocês parassem de falar. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em mim. Presta atenção em mim. Feche os olhos. Todo mundo, pode fechar os olhos. Feche os olhos, gente. Olha para baixo. Bota a mão no seu coração. Isso. E vai pedindo para o Espírito Santo iluminar cada um de nós nesse momento. Fale com suas palavras. Se você não quiser falar, repita o que eu estou falando. Vem Espírito Santo sobre a nossa vida. Vem Espírito Santo iluminar o meu coração. Vem Espírito Santo, pois sem ti não somos nada e não podemos fazer nada. E nós sem ti não compreendemos nada. Jesus, ilumina a nossa mente, para que tudo que seja falado aqui não fique apenas nas anotações do caderno, para que tudo que seja falado aqui não fique apenas numa memória distante daqui a uns anos, mas não, que tudo isso que vocês vão ouvir, tudo isso que vocês vão escutar,
Peça para Deus imprimir no coração de vocês. Feche os olhos. Peça isso. Sem oração não funciona, gente. Sem oração, se você não continuar buscando, não vai funcionar. E esse encontro, você está aqui nessa reta final, como Pedro disse, a gente está nessa reta final. A gente está quase se crismando. Tem uns que vão fazer a primeira comunhão. A maioria aqui já tem a primeira comunhão, mas então vai buscar a confissão. E é por isso que a gente tem que ter o exame de consciência. Então faça um minuto de silêncio e vai refletindo. Vai pensando na sua vida. Vai pedindo para Jesus moldar o nosso coração. Vai falando: Senhor, o meu coração é duro, é um coração de pedra. Eu não quero mudar, eu não quero abrir mão do meu pecado, eu não quero mudar de vida, mas eu preciso. Mas me ajuda a mudar. Mas molda o meu coração, Jesus, mesmo eu não querendo. Peça com fé isso neste momento. E vamos rezar agora para o Espírito Santo iluminar nossa mente e nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Feito esse momento de oração, e antes de entrar propriamente dita no exame de consciência, eu quero fazer uma breve recapitulação de alguns pontos que vocês tiveram durante o ano. Vocês me permitem fazer isso? Uma recapitulação? Vai ser algo super básico, super de boa. Primeira coisa, para ter um exame de consciência, o que está sendo analisado? O que a gente analisa no nosso exame de consciência? Oi? Os pecados. Tá todo mundo acompanhando, sim ou não? A gente analisa os pecados. Mas antes da gente analisar o pecado, a gente tem que saber o quê? O que é um pecado. Não é? Faz sentido, não faz? Vocês já tiveram uma aula sobre pecado. Então o que é um pecado? Um erro. Vamos lá, quero ouvir. O que mais? Algo que te afasta de Deus. Eu quero ouvir agora desse lado de cá. O que é um pecado, gente? Oi? O que fere os 10 mandamentos. O que mais? Vamos lá, gente, vocês sabem. O que é pecado? O que é o pecado? Pessoal, o pecado, sim, é o que fere os 10 mandamentos, mas não é por estar nos 10 mandamentos. O que você quer dizer, André? Eu quero dizer que o pecado, ele não é uma regrinha que a igreja pôs porque a igreja é chata e a igreja gosta de dominar todo mundo que nem uma marionete. Não é isso. O pecado é algo que te afasta de Deus. E além disso, ele é contra a nossa própria natureza. Peraí, André, você está falando então que quando você peca, você está indo contra si mesmo também, além de ir contra Deus? Sim, eu estou falando exatamente isso. Por quê? Lembra agora chegou o momento de revisão. Lembra na primeira aula de todas? Que foi, para quem não lembra, que eu dei o exemplo da vaca. Quem lembra do exemplo da vaca? Que eu pedi para vocês guardarem esse bendito exemplo da vaca. Qual que é a diferença da vaca para nós seres humanos? Fala alto, gente, vamos lá. A vaca procura só sobreviver, enquanto nós seres humanos buscamos o quê? Viver. E como que a gente vive? Vocês concordam que uma vaca nunca vai estar com um terço na mão? Uma vaca nunca vai para a missa? Por quê? Porque não é da natureza dos animais Deus. Mas agora, nós, seres humanos, eu não sei se vocês lembram no slide, mas o que eu falei? Eu falei, nós temos uma inclinação para Deus. Vocês lembram disso, sim ou não? Nós temos uma inclinação para Deus. A gente tende a buscar a Deus, mesmo sem conhecer quem é esse Deus. A gente sempre vai buscar Deus. E por que eu estou dando toda essa volta? Para vocês entenderem que faz parte da natureza humana buscar a Deus.
faz parte da natureza humana conhecer a Deus. Então, pega a sua mão direita, todo mundo, bate no peito, fala assim: faz parte da minha natureza estar em união com Deus. Se, como foi muito bem dito aqui no meio, o pecado nos afasta de Deus, o que vai acontecer também? Se a nossa natureza se Deus também faz parte da nossa natureza, nesse sentido de eu quero buscar a Deus pela minha própria essência do ser humano, se eu ofendo a Deus, eu estou ofendendo o próprio ser humano. Não é uma ofensa direta contra o ser humano, mas é algo que vai desbalancear a nossa essência, a nossa natureza, a nossa identidade. Vocês estão acompanhando, sim ou não? Está todo mundo presente, sim ou não? Ou seja, o pecado, sim, fere os 10 mandamentos. Sim, ele ofende a Deus. Mas também ele vai contra quem você é. Então não é a igreja, presta atenção aqui, não é a igreja que chega e fala o seguinte: ó, você não pode fazer isso, isso, aquilo. É a igreja que faz isso? Não. É a nossa própria natureza. É porque se a gente cometer certos atos, a gente vai contra quem a gente mesmo é. Vocês estão entendendo o quão grandioso é cometer um pecado, o quão feio, o quão ruim é cometer um pecado? Porque você está indo contra você. Então, quando está nos 10 mandamentos lá, que não pode, né, a igreja fala o seguinte: não pode ficar bêbado. É porque beber em si é pecado? Não, é porque a bebedeira, a embriaguez, quando você fica bêbado, o que acontece? Você está indo contra a sua natureza. Além de causar dependência, vício, além de causar mal na relação que você tem com a sua família, com seus amigos, você também está perdendo saúde. Você também está morrendo aos poucos. Então não é porque a igreja é má falar: ó, você não pode beber. Não é isso. É a consequência, tanto para Deus, mas para a nossa natureza também. Vocês estão entendendo? Tá facinho? Boa, estou mastigando aqui tudo. Alguma dúvida, se tiverem, é só me falar. Então, vamos lá. Tendo em vista que a gente já sabe agora o que é um pecado, eu quero que vocês me diferenciem um pecado mortal do pecado venial. Vamos lá, fácil também, né, gente? O que é um pecado mortal? Boa! Vocês ouviram? O pecado mortal precisa ser contra os 10 mandamentos, que também é chamado de matéria. Você precisa ter liberdade para pecar. Ninguém pode obrigar você a pecar para ser um pecado mortal. E você precisa ter consciência. Você precisa saber que aquilo é um pecado. Anota isso. Se você não tinha anotado, anota agora. Agora é a hora. Anota tudo direitinho, porque isso não é para esquecer, viu? Então vamos lá. A confissão, ela é uma cura, é um remédio para qual tipo de pecado? Os mortais, certo? Os veniais a gente consegue pedir perdão durante a missa. Então, se a confissão é um remédio para os nossos pecados mortais, o que acontece? Quando a gente comete um pecado mortal, a gente precisa saber que está com esse pecado mortal para ir confessar. E é aí que entra o exame de consciência. É nesse momento que você analisa a sua consciência, que você examina a sua consciência, que você vai ver os seus pecados, que você vai ver as suas culpas, os seus erros. Na aula de confissão, vocês viram que a confissão ela é dividida em algumas etapas. Vocês não viram isso? Quais são essas etapas? Qual é a primeira etapa da confissão? Antes mesmo de você estar lá no confessionário com o padre, qual é a primeira coisa? Quem acha que é arrependimento? Levanta a mão. Quem acha que é outra coisa? Levanta a mão. O que é? Muito bem. A primeira coisa, antes da confissão, é você pensar nos seus pecados. Gente, o que é pensar nos pecados? O que é? Fala mais alto. Pensar nos pecados é o exame de consciência.
É quando a gente vai examinar a nossa mente e ver todos os pecados que a gente cometeu. Então anota, primeiro passo para a confissão, exame de consciência. É a primeira coisa, antes de tudo. Por que é antes de tudo? Porque se você não souber que pecado você fez, como é que você vai se arrepender desse pecado? Beleza. Depois do exame de consciência tem uma outra etapa. Quem sabe qual que é essa outra etapa? Pode falar alto que tá certo. Arrependimento. Existe confissão sem arrependimento? Por que não? Porque não é válida, mas por que não é válida? Porque você vai cometer de novo, você não se arrependeu, você não está triste de ter pecado. Ou seja, presta atenção aqui, pessoal aí do fundo, presta atenção aqui. Não existe confissão sem arrependimento. Cara, acorda! Você precisa se arrepender para aí sim ser perdoado. Você precisa se arrepender. E o que é o arrependimento? É simplesmente você ficar triste por ter pecado? Sim ou não? Quem acha que o arrependimento é a tristeza de ter pecado? Levanta a mão. Quem acha que arrependimento não necessariamente tem a ver com a tristeza? Levanta a mão. O arrependimento não é sentimento. Anota isso também. Essa vai ser a folhinha que vocês vão usar para fazer o exame de consciência. Vocês vão usar para montar o exame de consciência no mutirão de confissão que está chegando. Então vamos lá. Arrependimento é sentimento? Não é sentimento. Por que não é sentimento? O sentimento, você controla o seu sentimento? Você controla quando você está feliz? Você controla quando você está brava? Você controla quando você está com medo? Não. Uma sensação, um sentimento, não é arrependimento. Não tem nada a ver. Tem gente que chega e fala o seguinte: eu não estou triste por ter pecado, então eu não me arrependi. Não. Você pode ter se arrependido. Muitas vezes, eu estou lá na confissão e eu não necessariamente estou triste de ter pecado. Mas se eu estou lá na confissão e quero mudar de vida, eu me arrependi. Vocês estão entendendo? O sentimento, ele é o quê? Passageiro, não é? Uma hora você está triste, aí depois você está feliz, aí depois você fica com raiva. E é normal isso. Se é algo passageiro, como é que você, que nem o Pedrinho disse, como é que você vai ter o propósito de não mais pecar? Como é que você vai ter a vontade de não pecar mais baseado em algo passageiro? Me diz, faz sentido? Ou seja, arrependimento não é sentimento. E eu quero que vocês entendam muito bem isso. O arrependimento ele tem a ver com o próximo passo, com a próxima etapa da confissão. Qual que é? É propósito de mudança de vida. Anota aí. Propósito de mudança de vida. Ou firme decisão de não mais pecar. Porque não adianta nada você estar arrependido do seu pecado, se confessar e no dia seguinte você não está nem aí e começa a pecar tudo de novo. E fala besteira aqui, fala coisa dali. Você tem que ter um propósito de não pecar. Mas aí você me pergunta, tá, mas é impossível eu continuar sem pecar até morrer, não é? É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E a confissão, ela não vai servir para você nunca mais pecar. Ela vai servir para te dar força para não mais pecar. Vocês entendem a diferença? A confissão não é uma varinha mágica, assim, salabim, pim, pim, toma, o padre deu absolvição com uma varinha de condão. E pronto, agora tu é santo. Não é isso, não. A confissão, ela vai te perdoar e ela vai te dar força para não mais pecar. Vai te dar graça para não mais pecar. Mas isso significa que você vai continuar limpo para sempre? Não. Então vamos lá, vamos recapitular. Qual que é a primeira etapa da confissão? Ixi, fala alto. Qual que é a primeira etapa da confissão? Exame de consciência, que a gente vai entrar daqui a pouco, viu? Vocês guardam, segurem, que a gente já vai estar entrando. Qual que é a segunda etapa?
Arrependimento. E o que é arrependimento, gente? É você buscar essa mudança de vida, exatamente. É um entristecimento da alma, não necessariamente do corpo. É você na sua alma falar, eu não quero mais pecar. Sem arrependimento, a confissão é válida? Por que não? Porque você vai fazer de novo. Não tem sentido nenhum. E aí, beleza, terceira etapa da confissão, qual que é? Está anotado aí no caderninho de vocês. Vamos lá, o que é? Propósito de mudança de vida. E agora a gente vai para a quarta. Quem chuta quem é a quarta? Tá certo, pode falar que tá certo. O não pecar mais tem a ver com o terceiro, que é o propósito de mudança de vida. Mas é isso aí, tá quase. Confissão, anota aí. E anota em caps lock aí, ó, em caixa alta. Por quê? Porque é o tema da aula de hoje. Um dos temas da aula de hoje. Confissão. Pessoal, quem já viu aqueles filmes antigos de medieval? Levanta a mão. Cavaleiro, rei, guerra, sei lá, qualquer filme, não importa. Tem uma frase muito clichê que é o seguinte: o cavaleiro tá lá, pocotó, 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 ele chega, o cavalo relincha, que não sei o que, ele desce, pega a espada, independência ou morte, não, brincadeira, não fala independência ou morte coisa nenhuma. Mas aí ele chega lá pro bandido, pro malvado da história, e ele fala o quê? Confessa a verdade, não é isso que ele fala? Confessa. O que é confissão, então? É você declarar, é o que está escondido, você descobrir, você desesconder, né? Não existe a palavra, eu acho, mas enfim, você estava coberto, estava escondido e você descobre, você declara. Ou seja, o seu pecado na confissão você tem que declarar. Até porque a matéria da confissão é a sua declaração. Lembra, o que é um sacramento mesmo, gente? O pessoal esqueceu tudo. O que é o sacramento, gente? Vamos lá. Tá ótimo, não tá nem tão difícil assim, vai. Qual que é o sinal sensível, material da confissão? A sua acusação, a sua própria confissão, você está se confessando. Então, quando a gente se confessa, que é a quarta etapa, vocês estão me acompanhando? Quando a gente se confessa que é a quarta etapa, você tem que declarar os seus pecados. E o quinto, qual que é o quinto passo de uma confissão? Depois já de ter confessado. Penitência. O que é a penitência? Ou satisfação também, que pode ser chamado. A penitência é quando o padre chega e fala assim, ó, reza 2 Ave Marias, reza o salmo tal, reza 1/3 da misericórdia. Quem aqui nunca se confessou? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas nunca se confessaram. Então, para todo mundo, mas principalmente para vocês, como que funciona essa confissão? Funciona o seguinte: você vai entrar, o padre ele vai fazer o sinal da cruz, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, certo? Ó, quem já é velho de confissão, já vai me falando se eu estou errado ou se eu estou certo, beleza? O padre vai te abençoar, vai te falar para o Espírito Santo iluminar a sua mente, vai falar para o Espírito Santo o quê? Te lembrar dos teus pecados, e depois disso você começa a confessar: Padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pequei de tal forma, eu falei tal coisa, eu fiz outra tal coisa. No final, o padre vai fazer uma oração, ele vai falar o quê? Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ele vai te dar uma penitência. A penitência é uma oração curta que ele vai te dar. É uma oração de reparação. Ai, mas André, por quê? Eu já me humilhei na frente desse homem com um vestidão preto e o colarinho branco. E aí eu tenho que rezar mais ainda? Eu vou contar uma história, que é o seguinte. Vocês querem ouvir essa história, sim ou não? Sim. Tá bom. Se qualquer coisa vocês não quiserem, as horas de vocês. Estou contando do mesmo jeito, né? Mas enfim. Eu tinha um vizinho, e aí ele era criancinha, né, tudo mais, e ele gostava muito de jogar bola. Mas assim, ele jogava bem, o cara era craque. E era embaixadinha aqui, e drible pra lá, e matava no peito, dava bundada na bola, fazia gol de voleio, era tudo desse jeito. O cara era bom. E ele era pequenininho, molecote.
Aí esse vizinho, chamava, acho que é Lucas ou João, enfim, não lembro, faz tempo. O que acontece? Ele estava jogando bola, deu um chute fenomenal, só que bateu no travessão, ricocheteou e bateu na janela do vizinho. Acabou com a janela do vizinho. Eu tava lá do lado vendo, eu falei, meu Deus, vai sobrar pra mim, já era. Eu fiquei com muito medo, mas tudo bem, não, beleza, não fiz nada, mas na hora o vizinho chegou com a cabeça pra fora da janela e falou, o que tá acontecendo aqui? Que não sei o que ele, ah tio, me desculpa, então, é que eu tava jogando aqui, esperar a moto passar, né, melhor, boa. Eu tava jogando aqui, tio, e eu acabei quebrando sua janela. Me desculpa. Eu não queria ter feito isso. O vizinho, ele não era aquele vizinho chato fofoqueiro, não. Porque eu sei que existe vizinho chato fofoqueiro. Mas ele era um vizinho de boa. Sabe aquele vizinho bem legal? Aquele que vai distribuindo bala, doce pro prédio, pro condomínio. Não sei o que, aquele tipo de vizinho. Aí o vizinho falou, não, tá tudo bem, eu te perdoo. Tá tudo bem, é só uma janela. O Joãozinho foi contar pro pai. Joãozinho, Lucas, Luiz, sei lá. Foi contar pro pai dele. O pai chegou e falou o seguinte, que bom, tá ótimo, você tá perdoado, o vizinho já te perdoou, mas, dito isso, eu vou fazer com que você trabalhe, você vai vender pão no condomínio para ganhar um dinheiro para comprar a janela dele. Porque você quebrou, você vai ter que pagar. É justo sim ou não? É justo, ele quebrou, vai ter que pagar. O pai do Lucas, ele não era mole não, ele era aquele pai, não, tu vai trabalhar. Tu fez a M, agora tu assume, entendeu? Era nesse nível. E beleza. Tu vai trabalhar, vai vender uns pãozinhos aqui, vai buscar pão na padaria, vai pagar, sim, a janela do vizinho. Suave. Falou, beleza, eu faço isso. Minha pergunta é, o Lucas foi perdoado pelo vizinho, sim ou não? Mas a janela estava quebrada ainda. A consequência do erro dele continuou lá. Então, se o Joãozinho não tivesse pedido desculpa, o que o pai do Lucas, Joãozinho, sei lá, o que o pai dele ia fazer? Ia botar ele de castigo, não ia? Pô, você nem foi lá pedir desculpa, você quebrou, assuma seu risco, assuma a consequência. Vocês estão entendendo o paralelo que eu estou fazendo? Com Deus é a mesma coisa. A gente vai lá, pisa na bola, quebra a janela. Putz, vamos pedir desculpa. Se a gente não pede desculpa, ó o castigo onde que é. Ó o castigo onde que é. Desce tobogã. Vai lá pro fogo, vai queimar. Tá calor aqui hoje, mas lá embaixo vai ser muito mais, tá? Mas o vizinho, ele perdoa. Ele é misericordioso, assim como Deus. Deus, ele não vai querer te jogar no fogo do inferno, herege. Não. Deus, ele vai o quê? Perdoar, ter misericórdia. Mas você precisa fazer o que é justo. E o que é justo? Consertar a janela. Como que a gente conserta essa janela? Através da penitência. Então eu contei sim, eu fiz uma baita volta. Eu contei toda essa história do Lucas, do Joãozinho, que estava jogando bola, não sei o que, quebrou a janela, pediu desculpa, foi pagar o pão para consertar. Para falar o seguinte, por mais que a gente esteja perdoado na confissão, se a gente não reparar isso, a gente está sendo injusto. Então a gente tem que reparar. Por isso que tem a penitência, essas orações a mais no final da confissão. Perfeito? Estão entendendo? Sim ou não? Boa. A gente viu o que é um pecado, que é algo contra a nossa natureza e que ofende a Deus. A gente viu quais são os tipos de pecado, que é o que? Venial e mortal. Mas a gente tem que ver o que se enquadra como pecado. Vamos simular uma missa aqui, tá bom? Aqui é o altar. Imagina que eu sou o padre, vocês são o povo. O padre entra, de mão posta. Primeira coisa que ele faz quando chega no altar, qual que é? O que é? Ele beija o altar, isso aí. Vai lá, dá um beijinho no altar. Depois ele faz sinal da cruz. E logo depois da acolhida do povo, o que acontece? Ato penitencial. Geralmente canta uma música. Como que é a música? Kyrie eleison, Cristo eleison, como a pecadora caída, derrama aos seus pés minha vida. Não é assim? É isso. Só que quando não tem música, qual que é a oração que a gente faz no ato penitencial? Vocês sabem? Vamos lá, todo mundo comigo. Confesso e a vós. Agora, ó, peraí. Que pequei muitas vezes.
Todo mundo, levanta o dedo. Vai, levanta. Todo mundo. Por pensamentos, palavras, 2, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Ou seja, o que é um pecado? É só aquilo que eu faço? O que mais que é um pecado? Vamos lá, gente, eu quero que vocês acordem. Atos, mas o que mais, além dos atos? Vamos, vai, fala, forte. Omissão, palavra, pensamento, tudo isso pode ser um pecado sim. E é por isso que tem um mandamento, que é o quê? Não cobiçar a mulher do próximo. O que é cobiçar? É desejar. É quando você tem aquele olhar malicioso, sabe? É quando você tem aquele pensamento malicioso, sabe? Ah, mas é pecado só de pensar, só de olhar? É sim. Mas eu não fiz nada. Tudo bem. Mas não é só um ato que é pecado. Pode ser atos, pensamentos, palavras, olhares e omissão. Omissão é deixar de fazer algo, deixar de contar a verdade, deixar de fazer algo, deixar de... enfim, você está omitindo alguma coisa. Vocês estão acompanhando? Vocês anotaram atos, pensamentos, palavras, omissões? Vocês anotaram isso? Então anotem. E por que a gente confessa? Peraí, tenho dúvida. Boa. Repete alto, por favor. Por que pensamento é pecado se a gente não controla? É uma baita pergunta. Quem sabe responder? Jairo não vale, já é crismado já. Peraí, eu vou passando, tá bom? Boa. Exatamente. O pensamento não é pecado em si. O que é pecado é você alimentar esse pensamento. André, você está falando grego, não estou entendendo nada mais. Já estou aqui conversando no celular, sei lá o quê. Desenhando no caderno. Putz, eu fazia isso demais. Mas não desenham, por favor, no caderno. Tá bom? Vamos tentar manter a atenção. Pensar é pecado? Pensar é pecado? Não? Falar de novo, pensar é pecado? Sim. Falar de novo, pensar é pecado? Depende. O que eu estou falando depende? Por que eu estou falando isso? Porque existe diferença entre 2 tipos de pensamento, 2 tipos de olhares, 2 tipos de palavra, 2 tipos de pecado. Primeiro pensamento a gente chama de sentir. Você sente algo, você é impactado por algo. Você tem um pensamento, você sente algo. Sim? Puxa 2 setas de pensamentos. A primeira seta você vai escrever sentir. E aí você vai colocar o seguinte, ó, entre parênteses, involuntário. Todo mundo escreveu? Sentir, entre parênteses, involuntário. Agora, na segunda seta que tu vai puxar, você vai escrever o quê? Consentir. Consentir. E aí, entre parênteses, voluntário. Sentir, que nem muito bem foi perguntado, a gente não controla. Então não tem por que realmente ser um pecado. Você está andando na rua, e aí, para você homem, que aparece uma menina bonita, você olha assim. Ou para você mulher que aparece um homem bonito, você olha assim. Esse sentir, esse olhar, essa primeira impressão é o pecado? Não. O pecado é consentir. Consentir, o que é consentir, André? Consentir é você alimentar aquele pensamento. É você falar, eu sei que é errado, mas mesmo assim eu continuo. Deu para entender essa diferença de sentimento e consentimento? Então, tem os pecados de pensamento, que é quando você alimenta aquilo. Então, se você só vem na cabeça, mas depois você tem que parar de pensar nisso, não é um pecado. Boa pergunta. Se eu tenho um pensamento, veio na minha cabeça, sei lá, Deus não existe.
É normal, já aconteceu comigo várias vezes. Mas se vier só o pensamento, isso não é pecado. Por quê? Porque você, com seu coração, com a sua vontade, você fala o seguinte: eu não vou dar bola para esse pensamento. Pensou em roubar. Eu vou roubar roubar o caderno de anotação do meu amiguinho, porque senão eu vou me dar mal na prova. Veio o pensamento, não tem o problema. O problema é você ficar alimentando esse pensamento até virar uma inveja, até virar você desejar o mal da pessoa. Entende? Então, pensar, sentir não é pecado. Consentir, alimentar esse pensamento aqui é. Tá bom? Podemos dar prosseguimento aqui? Podemos? Tá todo mundo entendendo? Boa. Então, vamos lá. A gente vai entrar agora no exame de consciência propriamente dito. E essa é a hora que eu quero que vocês parem de falar com qualquer pessoa. Parem de falar. Peguem o caderno. E se vocês se sentirem à vontade, não precisa escrever todos, mas se você tiver algum norte, algum, sei lá, pecado de estimação, sabe aquele pecado que é o pet, que vai com você para todo lugar? Anota para você não esquecer. Se não quiser, não tem problema. Mas ninguém vai ver. Até porque, primeiro que não tem porquê tu ver o pecado do outro. Então, pode anotar, não tem problema. Se você não quiser, também não tem problema, mas eu quero que vocês parem de falar. Primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou fazendo algumas perguntas e que vai listando os pecados que tem dentro desses mandamentos. Então vamos lá, primeira coisa, amar a Deus sobre tudo. Quando eu falo amar a Deus sobre tudo, é sobre tudo. Até mesmo das coisas boas. Amar a Deus acima da família, amar a Deus acima dos amigos, acima do trabalho, acima dos estudos, acima do dinheiro, acima da tua casa, acima de tudo. Ter família, ter um emprego, ter estudo é bom? É bom. Mas Deus é primeiro lugar. Então, você duvidou de Deus? Você se revoltou contra Deus? Ou criticou? Você falou mal de Deus para as pessoas? Você é aquela pessoa que na igreja você está com um terço na mão, mas fora da igreja você está falando mal da própria igreja, você está falando mal das pessoas que estão dentro da igreja, dos padres, dos santos. Você reza. A oração é importantíssima. Se a gente não reza, ou fica se desanimando, ou reza por obrigação, isso também é um pecado. Você não rezar, você deixar Deus de lado. Ou se você não fica evitando distrações. Próximo, você frequenta outras religiões? Você já foi para outros cultos, para outros lugares? Ou até mesmo, não precisa ir muito longe, acreditar em superstição. Se você acredita nos cristalzinhos lá, no apanhador de sonho, no horóscopo, como é que é o nome? Zodíaco lá, não sei o quê. Isso é o quê? É você tirar o poder de Deus e colocar em objetos, em colocar em coisas. Vocês estão entendendo? Isso é grave, você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Orgulho, gente. Orgulho é algo que, desde o pecado original, está no nosso coração. O primeiro pecado, o pecado original, qual que foi? Qual que foi o pecado original, gente? Comer do fruto proibido. Mas foi a maçã em si que foi o pecado? O que foi? O que foi? A desobediência. Mas é uma desobediência que vem do quê? Eu quero ser Deus. Eu não estou nem aí para esse tal Criador. Eu vou comer o fruto para eu ser Deus. É a mesma coisa com o pecado da embriaguez que eu falei. O pecado em si é comer o fruto? Não. O pecado em si é beber cerveja? Não. O pecado é o quê? É você desrespeitar a Deus. É você ser orgulhoso. Então o orgulho entra sim também no primeiro mandamento. Você está se colocando acima de Deus. Você está colocando a sua família, o dinheiro, as coisas do mundo acima de Deus. É muito normal que a gente descumpra esse primeiro mandamento, e toda a minha confissão eu listo esse primeiro mandamento. Por quê?
Porque se você pecou de outras formas, você também não está amando a Deus. Vocês entendem? Se eu pequei contra o 10º mandamento, eu também peco contra o primeiro. Porque eu não amei a Deus. Se eu tivesse amado, eu não teria pecado. Segundo mandamento. Qual que é o segundo mandamento? Não tomar o santo nome de Deus em vão. E esses primeiros 3 mandamentos vão falar da nossa relação com Deus. O resto vai falar da relação com os homens. Segundo mandamento, não tomar o santo nome em vão. Você faz piada, você ri do nome de Deus, você participa desse meio que critica padres, que critica Deus, a igreja. Isso é algo que a gente tem que entender, que a gente tem que pensar bem. Respeito ao lugar sagrado, respeito às coisas sagradas. Tem muita gente que eu vejo que passa na frente da igreja, passa na frente do sacrário, não faz nem uma vênia, não faz nem uma genuflexão. Faça isso, respeite as coisas sagradas, o local sagrado. Outra coisa, jurar. Sabe, jurar, eu juro por Deus que não sei o que. Tem gente que faz isso, banalizando. Não pode isso, porque na Bíblia está escrito que o seu sim seja sim. Ou seja, você falou, está falado, não precisa jurar não. Tem gente que fala por coisa tão besta, eu conheço gente, amigo, enfim, que fala o seguinte: eu fui para um restaurante ontem. Aí o outro, sério? Cara, juro por Deus que eu fui no restaurante. Tu vai jurar por Deus que tu foi no restaurante? Você está banalizando, você está, entre aspas, idiotizando o nome de Deus, vocês estão entendendo? O próximo, qual que é o próximo mandamento? Guardar domingos e festas. É você participar da missa nos domingos, cara. Se tu não participa da missa no domingo, não tem como a gente sobreviver. O nosso alimento, qual que é o nosso alimento corporal? É a comida. Agora, o nosso alimento da alma é a Eucaristia, que está na missa. Na Bíblia está escrito o seguinte: céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Quem já ouviu isso? Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passa. Quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? Jesus, que está presente na Eucaristia. Então, se tudo vai passar, menos a Eucaristia, faltar a missa é você amassar e jogar tudo no lixo. É você amassar e jogar tudo fora. É a sua relação com Deus. O que não passa, você está jogando fora. Por isso que é tão importante a missa. Mas não é só ir para a missa. Você tem que ir para a missa e não ficar dormindo, não ficar conversando, não ficar mexendo no celular. Galera, presta atenção, homilia não é momento de falar, de fofocar não. Homilia não é momento de ver o stories não, cara. Homilia é missa. Assim como a consagração, assim como o sinal da cruz. É missa. Outra coisa, comunhão. Você comunga em pecado? Lembra que a gente falou, quem comunga em pecado está aceitando a própria condenação ao inferno. Outro pecado muito comum em guardar os domingos e festas: atrasar por bobeira, gente. Eu tô de boa aqui, eu vou ficar jogando videogame, não sei o que, eu vou deixando, empurrando com a barriga. Quando você chega, tá no meio da missa. Eu tenho uns amigos que eles chegam pra mim e falam o seguinte: André, até que ponto que eu posso chegar na missa para poder comungar? E aí eu fico, mano, que pergunta é essa? Por que eu falo isso? Porque a missa não é um buffet que tu vai pegando aqui, eu quero batata, eu quero arroz, mas eu não quero vegetais. Não é isso. Quero que vocês levantem a mão. Todo mundo aqui já foi pro cinema, sim ou não? Quem vai pro cinema e programa para chegar meia hora depois do filme começar? Quem faz isso? Ninguém. Então por que tu vai fazer com Jesus, que está se entregando por você? Uma coisa, tô doente, não vou poder ir para a missa, tá tudo bem. Uma coisa é, tem um trânsito, deu um acidente, mas eu me programei com antecedência, tudo bem. Agora, por bobeira, por negligência, por burrice, é um pecado também. A missa é para ser participada do começo ao fim. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Jejum eucarístico. Quem sabe o que é isso? Jejum eucarístico é você ficar em jejum para receber a Eucaristia. A igreja pede o seguinte: 1 hora antes de você comungar, fica sem comer nada, para se preparar o seu corpo.
Porque imagina, você está comendo um monte de bolacha de água e sal, aí do nada tu vai comungar. Para o seu corpo você vai entender que a comunhão é mais uma bolachinha. E não é isso não, gente. Não é mais um pãozinho, uma bolachinha. Por isso, guarda o teu corpo. Tudo bem com esses 3 primeiros? Boa. Agora vamos para o 4º mandamento. Qual que é o 4º mandamento? Qual que é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Então, se você desobedeceu, desrespeitou, foi mal educado, brigou, xingou, alimentou pensamentos contra seus pais, contra sua família, contra as autoridades, isso também é um pecado gravíssimo, porque além de tudo mostra uma falta de gratidão. Mostra uma falta de gratidão e de amor pelos seus pais. E não é só para pais não, tá? Honrar pai e mãe, mas é família. Então nesse também entra casados, entra pais e filhos, entra autoridades civis. Por isso que a gente tem que pagar imposto. Por isso que Jesus ele chega e fala o seguinte: dá o imposto que é de César para César, e dá o tributo, ou seja, o imposto que é de Deus para Deus. Qual que é o imposto de Deus? É o imposto não material, é a nossa entrega de alma. Mas pagar respeitando as autoridades também se você não fizer, é um pecado. Próximo, não matar. Gente, é meio óbvio, né? Eu não vou falar aqui porque não matar e não matar. Mas além de não matar, existem outros pecados que cabem nisso. Eu espero que vocês nunca tenham matado ninguém, tá? De verdade. Eu tô com um pouco de receio agora, mas tudo bem. O não matar, além de não matar fisicamente a pessoa, ele significa o quê? Você não alimentar pensamentos de vingança contra alguém. Você não xingar essa pessoa, bater mesmo, destruir o corpo, né, dela, machucar ela. Ser desrespeitoso com as pessoas. Falar palavrão, ficar xingando as pessoas, sabe? Além disso, descuidado com a saúde. Descuidado com a saúde também é um pecado que entra aqui. Se você não está nem aí para o seu corpo, você está errado. Deus deu um corpo para que a gente cuide dele. Cuida do seu corpo, da sua saúde. E é por isso que ficar bêbado é pecado. É por isso que os vícios são pecado. Tanto o vício de droga, os vícios de fumo, os vícios na bebida. Vocês estão me entendendo? Isso tudo, ele está te matando aos poucos. Por isso que entra no não matar. Por isso que entra nesse 5º mandamento. Mas além disso, além de você matar a outra pessoa, né, espiritualmente através de xingamentos, vingança, palavrões, desrespeito, e se matar com falta de saúde, bebedeira, fumadeira e tudo mais, existe o fato de você apoiar. Cara, apoiar suicídio, apoiar eutanásia, apoiar essas coisas também é um pecado. O aborto, ou apoiar ou fazer, né? Claro, cometer aborto ou apoiar aborto, apoiar a eutanásia, apoiar o suicídio, tudo isso. Por quê? Porque você está querendo que a pessoa morra, ou mesmo desejar fulano morra. Então, eu briguei com o meu amigo da escola, tomara que ele morra. Não, cara, que é isso? Você vai tirar o bem mais precioso da vida da pessoa, você está pedindo para Deus, olha que coisa nojenta. Você está pedindo para Deus, que é o Senhor da vida, tirar a vida de alguém. Porque você ficou chateadinho. Porque você ficou chateadinha. Próximo mandamento, que é o 6º e o 9º, eu vou falar junto, porque eles têm a ver. Qual que é o 6º mandamento? Não pecar contra a castidade. E o 9º mandamento? Não cobiçar a mulher do próximo. Vão anotando, gente. Aqui é que a porca torce o rabo. Porque nós somos jovens. Só que há um tempo atrás, pelo menos a minha impressão, é que quem cometia mais esses pecados eram os homens. Mas hoje em dia, muitas mulheres também cometem esses pecados. E eu preciso falar para vocês disso, porque é algo extremamente sério, que está entrando na nossa cultura. Além de fumar, vou fumar um vape aqui, fumar um pod ali, que também vai te desgastando, que entrou na nossa cultura.
eu vou beber, eu vou me embriagar, eu vou para festa, que também entram na nossa cultura, na cultura da sociedade, os pecados contra a castidade estão se normalizando. André, o que é um pecado contra a castidade? Vou ser bem direto aqui. Tudo que tem a ver com olhares, pensamentos, atos e omissões e palavras que estejam no âmbito sexual, que estejam dentro de um desregramento sexual. O que eu quero dizer com isso? Pornografia é pecado, masturbação é pecado, deixa eu ver o que mais, ver cenas indecentes, imagens indecentes, ficar passando vídeo no TikTok vendo homem, mulher, sei lá o que, rebolando, tudo isso e muito mais. O olhar, o pensar. André, então você quer dizer que isso é pecado? Sim. Por que é um pecado? Porque a igreja falou que é pecado? Sim ou não? Por que é pecado? A gente falou no comecinho. Vai contra quem eu sou. Vai contra a nossa natureza. Como assim vai contra a nossa natureza? A natureza do ser humano é o quê? É ter a relação sexual num casamento para procriar. Não é isso? Sim ou não? Se você faz sozinho, que é através da pornografia, da masturbação, você está indo contra a sua natureza. Se você faz com várias pessoas, está indo contra a sua natureza. Por quê? Porque o casamento é de um homem para uma mulher. Se você apoia ou, enfim, tem atos com pessoas do mesmo sexo, também vai contra a natureza. Por quê? Porque não é da biologia, não é natural, não é da nossa essência humana. Não é por isso que a igreja não aceita as pessoas que fazem isso. A igreja aceita todo mundo. A igreja tem a confissão para todo mundo. A igreja tem misericórdia para com todo mundo. Mas você precisa querer essa misericórdia. Não adianta nada, foi o que eu falei, não adianta nada se arrepender, ficar tristinho, ter um arrependimento ruim, um arrependimento inválido, se confessar só por confessar, comungar, no dia seguinte está lá no teu quarto sozinho fazendo besteira. Saindo por aí, ficando com 5 de uma vez, não sei o que, fazendo besteira. Tudo isso. A questão de traição também, a famosa talaricagem, né, que é desejar a mulher do próximo. Que mais? O divórcio, segunda união, divorciei, casei de novo, isso também vai contra, porque Deus pensou o casamento para ser eterno. Enquanto dura, enquanto está na vida, né? Porque depois que morre pode casar de novo. Outra coisa muito importante: beijar é pecado, sim ou não? Sim ou não? Não, não é pecado. Entretanto, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque com os hormônios à flor da pele, o que acontece? Vai acabar podendo dar algo muito errado, que é o que a gente chama de quê? De fornicação. O que é a fornicação? É você, né, fazer sexo, você ter a relação sexual antes do casamento. Namorado pode? Não. Noivo pode? Não. Isso também é um pecado. Por quê? Porque não está na ordem de Deus, não está na lei de Deus. E eu não estou falando isso para vocês ficarem com medo. Eu não estou falando isso para vocês ficarem malucos com isso. Não, é para vocês entenderem. O que mais? A modéstia. Isso é muito importante. Modéstia. O que é modéstia? É você ter a castidade em tudo que você fizer. No seu jeito de vestir, nas músicas que você está ouvindo, nos filmes que você vê, nos livros que você lê. Que aí aparece, tá andando no meio da rua, aparece aquela menina com o short aqui, com o top aqui, e andando lá. Aí chega o homem e peca porque ela está mal vestida. Mas o contrário também. Tem um homem lá que tá andando com a regatinha assim, não sei o que,
tudo agarradinho. Aí a menina olha, por quê? Porque ele fez ela pecar. A modéstia, as palavras, como você vai falar com as pessoas, a pureza no seu vocabulário, tudo isso tem a ver. Eu estou martelando nesse 6º e 9º mandamento, porque é muito importante, porque acontece direto isso. Acontece direto, principalmente para jovem. Objetificação das pessoas. A gente, quando, vou ficar com um monte de pessoa ao mesmo tempo, não sei o que a gente está fazendo? Pegando papel higiênico, passando lá e descartando. É isso. Você está descartando papel higiênico, está descartando uma pessoa, é tudo igual. Você está objetificando alguém. Próximo mandamento. O 7º junto com o 10º. O 7º é não roubar. E o 10º é não invejar, não cobiçar as coisas alheias. Além de não roubar, além de não furtar, que sim é um pecado, questão de injustiça. Você é injusto com as pessoas, você cumpriu, fez um acordo, não cumpriu com a tua palavra, você está roubando. Gente, colar em prova, tu está roubando. E passar cola também. São pecados. Tá certo, não é tão pesado quanto matar alguém, claro que não. Mas se a gente fizer só o que é leve, uma hora a gente vai acabando dando brecha para o que é pesado, para os pecados mortais. Vocês estão me entendendo? Vocês estão dormindo? E se você roubou, você devolveu? Isso conta muito, pô. Não adianta roubar, se confessar e não reparar o que você fez. Vai lá, devolve. Seja honesto, presta atenção aqui, gente, sem conversinha. Cobiçar as coisas alheias, ter inveja. É você chegar e falar assim: olha, fulaninho de tal, ele tem um carro que eu queria ter, eu espero que ele se dê mal, eu espero que ele bata esse carro aí, só porque eu quero ter esse carro. Isso você está cobiçando de um jeito negativo. André, pode se inspirar? Pô, o fulaninho tem um emprego bom, eu vou querer ter um emprego tão bom quanto ela. Beleza, isso não tem problema. Agora, o problema é você invejar a pessoa. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Tá difícil, sim ou não? Próximo mandamento é o 8º, que é não levantar falso testemunho, que é não mentir. O que é o não levantar falso testemunho? Além de não mentir, é não omitir também. Então tem gente que fala o seguinte: não, mentir eu não posso, mas omitir está liberado. Não, calma lá. Óbvio, você não precisa sair contando tudo para todo mundo. Mas tem coisas que, se você omite, também é um pecado, porque você está mentindo. A fofoca, pessoal. Quem aqui não gosta de uma fofoca? Eu admito, eu gosto de fofoca também, pô. Mas não pode, eu tenho que segurar. Você tem que, não vou, por quê? Porque eu estou levantando falso testemunho, falsas verdades sobre outra pessoa, pelas costas, que é pior ainda. O problema é que, mesmo se não for mentira o que você esteja falando, não cabe a você falar disso. Para de conversinha, olha para cá. Não cabe a você falar disso. Tanto é que isso chama o quê? Hipocrisia. É quando você fala mal do outro, é quando você está lá criticando o outro, mas você mesmo, você está podre por dentro. Você está podre. Quem já comeu aquela maçã vermelhinha por fora, gostosa, assim, você morde, ela tá preta por dentro. É horrível, não é? Nossa, é horroroso, eu odeio isso. É isso que acontece, é hipocrisia. Ou aquela uva, nossa, você pega a melhor uva, a maior uva, aí você deixa pro final. Aí você come, gosto horroroso. Aí você fala: meu Deus do céu, não vai ter nada para tirar esse gosto da boca. É isso que acontece. A hipocrisia é isso. A mentira é isso. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? É o bicho feio, é o demônio. Ele é o pai da mentira. Ele que enganou Eva. Foi ele que tentou Jesus no deserto. E ele está tentando você agora, inclusive, a conversar com a pessoa que está do seu lado. Então fala o seguinte: show tentação, vai para lá. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: show tentação, vai embora. Sai daqui, ei tentação.
O demônio é o pai da mentira. Presta atenção, presta atenção. Deu pra descontrair, fiz a piadinha, agora volta aqui. Ser injusto no julgamento também tem a ver com o 8º mandamento. Eu olho para uma pessoa, eu julgo ela e eu fui injusto nisso. Qual que é o nome disso hoje em dia? Qual que é o nome disso hoje em dia? Preconceito. É tu julgar a pessoa antes de conhecer. Quem já ouviu não julgue o livro pela capa? Todo mundo. Vamos separar assim. Se, por exemplo, falaram uma coisa de uma amiga pra mim, e é uma coisa ruim, só que eu não sei se eu falar pra ela, se vai ser uma fofoca ou se eu vou estar mentindo. Certo, a pergunta é a seguinte. Falaram mal de um amigo pra mim, de uma amiga pra mim, e eu não sei se eu falo pra essa amiga ou se eu deixo quieto. A igreja não vai ter uma decisão firme, bate o martelo, toda vez que você vai ter que contar pra sua amiga, ou toda vez que você vai ter que omitir da sua amiga. Não. Você tem que também achar o que é pertinente, né? Eu vou falar bem a verdade. Esses 10 mandamentos, eles servem pra quê? Pra regra, né? Os 10 mandamentos são uma regra, não são? Qual que é o contrário da regra? É exceção. Então, a exceção não vai estar detalhada toda a exceção. Então, se eu tenho um Ford Ka e azul e eu estou andando na avenida, isso é pecado? Não, não vai estar isso nos 10 mandamentos, entende? Então, tem o geral, tem o completo, o grosso, mas as coisas, as situações, a gente que vai ter que tentar achar o jeito melhor. Como que a gente faz isso? O que Jesus faria no meu lugar? O que Maria, no seu caso, o que Maria faria no meu lugar? O que são, fala um santo de devoção que você tem. O que Nossa Senhora de Guadalupe faria no meu lugar? O que eu acho, agora como conselho, não é como encontro. Se for algo que dê pra mudar, por exemplo, estão falando que fulaninha é feia. Cara, não dá pra mudar isso, entendeu? Então não fala, porque tu vai magoar ela à toa. E vai fazer com que ela sinta raiva das outras à toa. Agora, se chegar e falar assim, sei lá, ela, não sei, é algo que dê pra mudar. Ela é grossa, ela é grosseira, ela é ríspida. Aí você chega, então, o pessoal tá... Estão percebendo? Presta atenção aqui, gente. O pessoal tá percebendo que você tá meio arisca. Você quer ajuda pra melhorar? Eu faria isso, eu te sugeriria isso. Entende? Mas também fica de vocês. Se você não contar pra ela, você não vai estar pecando. Se você contar pra ela, você também não vai estar pecando. Entende? Você só tem que analisar a situação. Tem mais dúvida, gente? Vamos lá, para eu poder continuar. Posso te responder no final da aula? Porque pode ser que dê polêmica, mas tem que sempre lembrar de ter o modéstia na hora de falar. A pergunta foi, usar biquíni é pecado? É óbvio que se tu estiver na praia, você não vai de burca na praia. Porque vai chamar mais atenção do que se tu estiver de biquíni, entendeu? Mas aquele biquíni que é quadradinho assim, ó, que só tampa aqui, entendeu? Então, tem que ter um meio termo. Tem que ter o meio termo. Pra homem é a mesma coisa. Tu vai aquela sunguinha apertada lá, bem, meu Deus do céu. Agora, se tu for de sobretudo na praia, pô, que isso, né? Então, vocês vão ver que a igreja, ela fala muito do meio termo, né? Quem já ouviu a palavra virtude? Levanta a mão. O que é virtude? É um caminho pra gente alcançar o nosso objetivo final, que é Deus. Sim ou não? O que é virtude? Exato, é um caminho. E a igreja fala o seguinte, a virtude é sempre o meio. Então, o cara que é corajoso, que tem a virtude da coragem, ele não é nem o medroso, que se esconde de tudo, mas ele também não é o cara que fala, pode vir, bomba atômica, que não sei o que eu tô pronto. Não, o cara corajoso é o que vai saber a hora certa de agir. A mesma coisa para biquíni, entendeu? Não é nem o 8 nem o 80, é sempre o meio termo.
tá? Então tem que, é o que eu falei pra ela, tem que, oi? 45, né? Exatamente, tá lá na média. Por quê? A igreja é uma corda bamba. Se tu pendurar um pouco pra cá, o que acontece? Você cai. E se for um pouco pra lá? Você cai também. É uma corda bamba, né? Deu pra entender? São situações que vai ter que usar a inteligência, a percepção pra tentar resolver esses casos, tá? Mais perguntas, gente? Posso continuar? Última, a gente continua. Então, todo pecado que é completamente, eu faço consciência, é um pecado mortal. Mas assim, eu brigo com os meus pais, tenho consciência, tipo, que eu não fiz certo, eu não briguei com eles, eu tenho que me confessar. Boa, briga com os pais. Depende da briga, tá? Se for um desentendimento, você não vai, se confessar porque você se desentendeu. Agora, tem vezes que passa o limite. Tem vezes que você começa, xingar os pais. Ou fala mal deles para outras pessoas. Ou bateção de porta, sabe? Então, também é o meio termo. Tem que ver o caso específico. O que a consciência fala, o que sua consciência diz, por isso que examina a consciência, confessa. Mesmo que não seja pecado, por via das dúvidas, confessa. Uma coisa, presta todo mundo atenção. Tudo é pecado? Não, obviamente que não. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nem tudo que a gente faz é motivo de confissão. Eu estou confessado, eu estou no estado de graça há 3 semanas, mas eu soltei um palavrão porque eu bati o dedo na quininha da mesa. Eu vou ter que me confessar por esse palavrão? Não. Por quê? Porque não é tudo que é um pecado. Senão a gente entra num erro chamado escrúpulo. Quem já ouviu falar de escrúpulo? O escrúpulo, assim como uma doença, como uma gripe, que é uma doença corporal, o escrúpulo é uma doença espiritual. É você achar que tudo é pecado. É você falar o seguinte: nossa, eu não ofereci uma bala para o meu irmão, eu vou ter que me confessar porque eu comi a última bala e ele não. Entende? Não é tudo que é pecado. Então, nesse caso, tem que ter um cuidado, tá bom? Mas, enfim, eu sei que você está com uma dúvida, vou pedir para segurar, eu vou avançar e depois a gente continua. Existem 2 tipos de arrependimento. Puxa a seta aí. Existe o arrependimento perfeito. O arrependimento perfeito é o quê? É quando você não quer mais pecar para não ofender a Deus. Então coloca tristeza por magoar Deus, tristeza por ofender a Deus. No arrependimento perfeito. No arrependimento imperfeito, o motivo é qualquer outro que não seja por Deus. Ou seja, presta atenção aqui agora. Estou com medo do inferno. Sei que se eu morrer desse jeito, eu vou encontrar o capeta. Eu vou me confessar. Isso foi um arrependimento? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Anota. Arrependimento imperfeito é arrependimento. Só que ele não é perfeito. Mas se você se confessa por medo de ir para o inferno, você teve uma confissão válida. Porque é um arrependimento. Só não é um arrependimento tão bom quanto o arrependimento perfeito. Mas tá bom? Então, eu estou me confessando porque eu quero comungar. Eu estou sentindo que eu preciso comungar. Não estou muito arrependido, mas eu estou arrependido o suficiente para poder comungar. Isso é um arrependimento imperfeito, por exemplo. Ou por querer comungar, ou por medo do inferno, ou por qualquer outra coisa. Agora, é diferente de você chegar e falar o seguinte: eu vou me confessar só para mostrar para todo mundo que eu sou bom. Só para postar na rede social que eu estou me confessando. Aí não é arrependimento. Nem imperfeito. E aí não está válida a confissão. Deu para entender? Não entendeu? Existe um arrependimento perfeito. É o seguinte. O perfeito é o seguinte: eu vou me confessar porque eu magoei a Deus, não quero magoar. Presta atenção aqui, tá acabando, gente, por favor. Lembra do combinado. Presta atenção aqui, fundão. O outro tipo de arrependimento é o imperfeito, que é o seguinte: eu estou com medo de ir para o inferno e eu me arrependi. Só que não é por não magoar a Deus, é por medo do inferno. Está válida a tua confissão. Foi um arrependimento. Agora, o que é diferente é:
eu vou me confessar só para mostrar que eu sou o cara. Só para todo mundo me ver na fila da confissão. Por exemplo, isso não tem nem arrependimento. Entendeu? E aí a confissão é inválida. Certo? Agora a gente vai ver o passo a passo da confissão. Eu tô lá, para os primeiros aqui que nunca se confessaram, eu tô lá, o que eu faço? O que vai acontecer? Primeira coisa, você vai escrever, você vai anotar os 5 Cs da confissão. 5 Cs da confissão. Letra C, C. Escreve. Primeiro C da confissão. Vamos lá. A confissão tem que ser concreta. A confissão tem que ser concreta. O que significa ser concreto? Significa você ter um material, vamos dizer, algo palpável. Então não adianta você chegar e falar: padre, eu, traí minha namorada. E aí, você não fala quantas vezes. Ou seja, o número de vezes, ele traz uma concreticidade para a tua confissão. Ela precisa ser concreta. Então, falar o número de vezes que você pecou. Padre, eu menti 5 vezes na última semana. Se você não lembra o número exato, fala uma frequência. Sei lá, padre, eu não fui para a missa nos últimos 2 meses. Segundo C da confissão, ela tem que ser completa. O que significa? Você não pode esconder pecado. Uma coisa é esquecer. Esquecer pecado, tudo bem. Agora, esconder pecado, além de nenhum dos seus pecados anteriores estarem perdoados, você tem mais um para tua conta, porque não mentir e omitir, lembra que eu falei? Omitir um pecado, entra no mentir. Então, primeiro ela tem que ser o quê? Qual é o primeiro C? Concreta. Falar os números, a frequência. Segundo C, completa. Falar todos os seus pecados, não esconder pecado. Falar tudo que você lembra que cometeu. Terceiro C, anota aí, concisa ou curta. Concisa. O que é uma confissão concisa? É uma confissão sem enrolação, é direto ao ponto. Você não pode chegar e falar assim: sabe o que é, padre? Então, eu acordei, e aí quando eu acordei, eu estava com uma coberta. E aí eu tirei essa coberta e abri os olhos, e aí eu lavei o rosto, e aí sim eu fiz tal pecado. Não, já vai direto pro teu pecado. O padre não tem tempo todo para tu não, tem gente na fila da confissão. Seja conciso, seja curta a sua confissão. Quarto C, contrita. Contrita vem de contrição e contrição vem de arrependimento. Ou seja, tem que ser uma confissão contrita, tem que ser uma confissão com arrependimento, que nem a gente já tinha dito. O quinto C tem que ser clara. É uma confissão com clareza. Por quê? Porque tem gente que fala o seguinte: padre, eu pequei contra o primeiro, o sexto, o 10º e o 9º mandamento. O padre não tem clareza nenhuma do teu pecado. Porque olha o quanto pecado eu falei dentro de cada bloco de mandamento. Então, em vez de você falar, pequei contra o primeiro, o segundo e o 6º mandamento, você vai falar o quê? Padre, eu fui para outro culto, eu fiz piada com teu nome, com o nome de Deus, no caso. Fiquei com um monte de gente numa festa e 10º mandamento, eu fiquei invejando as pessoas. Então, você tem que ser claro nos seus pecados. Não é para falar a categoria, é para falar o pecado, tá bom? Então, qual que é o primeiro C da confissão mesmo? Concreta, o número, a frequência, o grau, quantas vezes tu cometeu esse pecado. Segundo C, qual que é? Completa é o quê? Não esconder pecado, falar tudo, falar de uma forma completa. Terceiro C, qual que é o terceiro C? Concisa, curta, objetiva, não fica enrolando. É porque eu acordei e aí depois eu fiz isso e por isso que eu pequei. Quarto C, contrita, com arrependimento. E o quinto? Clara. É você falar o pecado específico. Uma outra coisa, anota também. A confissão é para o pecado do outro? Não, é para o seu pecado. Tem gente, presta atenção, tem gente que vai no confessionário, chega para o padre e fala: padre, então é que a minha mulher, ela fez isso, aquilo. Padre, então é porque meu irmão fez isso, aquilo. Não quero saber. O padre não está nem aí para o teu irmão, para tua mulher, para teu primo. É para você. Você tem que se confessar os seus pecados. Não é para ficar falando das outras pessoas. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Estamos acabando.
tem outros pecados, que são os 5 mandamentos, né, da igreja. Primeiro mandamento da igreja: participar pelo menos uma vez por ano da missa, comungar pelo menos uma vez por ano na missa de Páscoa. A igreja pede para comungar pelo menos uma vez. É pelo menos que você vai comungar só uma vez? Não, você vai comungar com frequência, até porque é o nosso alimento. Ninguém vive comendo uma vez por ano só. De outra forma, você vai se confessar uma vez por ano na Páscoa. É a mesma coisa. Não é só uma vez, é pelo menos uma vez. Outro, jejum ou penitências na sexta-feira. Sexta-feira foi o dia que Jesus morreu. Então, a gente faz uma penitência para lembrar da morte de Cristo. O próximo mandamento da igreja é participar da missa inteira. Não adianta você chegar depois ou sair antes. Aos domingos, exato. Participa da missa inteira. Não é um buffet. E o 5º mandamento da igreja é dar o dízimo ou ajudar a igreja nos bens materiais. É óbvio, reza pela igreja, ajuda nos bens espirituais também, mas nos materiais. Ah, não tenho dinheiro, não tenho salário. Tudo bem, vai ajudar, vai ser coroinha, vai ajudar num retiro, vai fazer alguma coisa material pela igreja. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida? Mesmo? Tem uma dúvida? O quê? Não pagar o dízimo não é pecado se você não tem renda. Se você não tem renda, mas ajudar de alguma forma é importante. Pessoal, deixa eu fazer alguns breves comentários. Vem aqui um pouquinho, por favor. Vocês viram que tem bastante coisa, né? Viram? Então, seguinte, esse sábado a gente vai ter um mutirão de confissão. E assim, pode ser que muitos de vocês nunca confessaram e estão com receio de fazer tudo isso, de colocar a vida de vocês com os problemas que vocês têm na frente de outra pessoa, né? Então eu queria primeiro dizer o seguinte: a confissão, ela é o sacramento da misericórdia. Essa misericórdia que Deus tem, o padre também vai ter com a gente. Então, quando a gente vai lá, a gente não precisa ter medo, a gente pode ficar bem tranquilo, bem em paz, bem sereno, tá? Coisas importantes para vocês fazerem. A gente vai distribuir esse papelzinho aqui, tá? Onde vocês vão ter todo o exame de consciência para vocês lerem em casa. Então eu vou convidar vocês, leiam em casa, tá? Leiam em casa e escrevam todos esses pecados que vocês se acusam, se autoacusam. Façam isso. Escrevam e levem isso para a confissão, já escrito. Por quê? Facilita o padre, facilita para vocês se confessarem. Vocês podem ler na confissão? Pode. Então leva o pecado, né, escrito, o exame de consciência já listado, e aí vocês só chegam para o padre e lê. Olha, padre, pequei contra isso, contra aquilo, contra aquele outro. Fez essa lista, o padre, você não precisa nem justificar o porquê que aconteceu. O padre já vai lá, já vai te aconselhar, pode ser que ele aconselhe, pode ser que não aconselhe. Mas ele vai lá e vai te absolver. E é só isso, tá? Não tenham medo, tudo vai dar certo. Quem nunca confessou, é bom também avisar o padre. Então vai chegar, vai fazer o sinal da cruz e falar: padre, eu nunca me confessei. Isso é bom porque o padre, a partir dali, ou você fala: padre, eu me confessei criança para a primeira Eucaristia e nunca mais me confessei. Eu estou há 5 anos sem confessar, eu estou há 3 meses sem confessar. Quanto tempo você não se confessa é importante também para o padre poder escolher a penitência, tá bom? Gente, a confissão é o único tribunal em que o réu é absolvido. Pensa, eu trabalho no fórum, Ele se acusa, né? Ele se acusa e é absolvido. Eu trabalho no fórum. Eu já vi várias audiências, vários júris em que o réu chega lá e fala para o juiz:
eu sou culpado. Primeiro que eles não fazem, né? Eles falam, eu sou inocente. Mas imagina, se ele chegar e falar, eu sou culpado, o que o juiz vai fazer? Vai culpar, vai prender ele. A confissão é o único tribunal em que a gente chega e fala para o juiz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, fala, eu sou culpado. E a gente não sai preso, a gente sai inocente. Porque Jesus já pagou pelos nossos pecados na cruz. A confissão é um remédio para a gente. É um bem que Jesus deixou para a gente. Então, não vamos com um peso para a confissão, vamos com um alívio. É um remédio que nosso Senhor deixou, porque Ele nos ama. E Ele sabe que a gente ia precisar, amém? O que mais que a gente tinha para falar? Então, tragam a lista, façam esse exame em casa em espírito de oração. Tragam a lista, escondam a lista, óbvio que ninguém é obrigado a falar para ninguém os seus pecados. Façam uma confissão tranquila e aí o padre vai falar, reze tipo 3 Ave Marias. Vocês já vão rezar na igreja no mesmo dia, tá bom? Porque aí vocês saem daqui limpos, livres, tranquilos, de cabeça erguida, amigos de Deus. E se vocês estiverem inseguros com relação à confissão, vocês viram para o padre e falam, padre, você me ajuda? Ele vai te ajudar. Né? Eu escrevi todos os pecados, está tudo escrito aqui, mas me ajuda, conduz, eu estou nervosa, eu estou nervoso, me ajuda. É lógico que ele vai ajudar. Eles sabem que vocês estão se confessando pela primeira vez, é normal isso, ou muitas vezes, né, pela primeira vez. Então é normal isso, eles sabem lidar com todo esse processo. Fiquem tranquilos. Eu lembro que tinha uma dúvida, de quem que era? Tua? É interessante isso que você está falando. Só vou repetir aqui para... Se eu acordar de mau humor e eu acabo maltratando as outras pessoas porque eu estou de mau humor, né? E é uma coisa que eu faço sempre. É uma coisa que eu faço sempre, é corriqueiro, né? Isso é considerado, não é considerado pecado? Olha, apesar de você não ter força muitas vezes para lutar contra o teu mau humor, você precisa domesticar ele, você precisa lutar contra ele, porque o teu mau humor é uma tendência que você tem para uma coisa ruim, né? E a atitude, o que você vai fazer com o teu mau humor, várias vezes eu estou de mau humor, principalmente quando eu estou cansado. Quando eu estou cansado, com fome, com sono, com sede, com frio, nossa, eu fico o cão chupando manga, eu fico bravo. Mas eu preciso me controlar. Esse cão que está querendo sair da focinheira e morder todo mundo, é o meu dever controlar esse Ivan que sai magoando as pessoas. Eu não posso deixar ele sair à torta direito, tá? O estar de mau humor não é pecado. Mas o que eu vou fazer com esse mau humor? Eu vou maltratar as pessoas? Então aí a gente tem que repensar. Uma coisa também, nosso maior juiz é a nossa consciência. Então assim, quanto mais a gente vai entendendo, rezando e avançando espiritualmente, mais a gente vai refinando as pequenas coisas. As primeiras confissões que a gente tem, a gente fala alguns pecados. Depois a gente vai vai avançando e lutando contra defeitos. Então assim, se sua consciência pesa em relação a isso, coloca na confissão. Pode ser que o padre te dê até uma dica, uma orientação. E, gente, é assim, a confissão é o único remédio que vai combater os pecados mortais, os pecados graves. Mas eu também posso e devo colocar os pecadinhos mais leves. Sim, os pecados leves a gente é perdoado num ato penitencial na missa. Mas na confissão é o momento certo também de colocar os pecados mais leves, tá? Os santos faziam isso e a gente tem que fazer também.
Porque é um momento de perdão e de força, que nem o André falou, para nos impulsionar para o bem. Vamos fazer a última pergunta, que estamos no horário? Então, por exemplo, eu não vinha na missa todo domingo, eu não sabia que era pecado. Eu não vinha. Aí depois eu descobri, comecei a vir, não faço mais. Porém, eu tenho que falar que eu não vinha antes. Boa pergunta. Então, vamos lá. Todo pecado que é mortal, eu preciso do quê? Daquele tripézinho, né? Que é o quê? Matéria grave, consciência e liberdade. Você tinha consciência na época? Não tinha. Então é um pecado mortal? Não, não é. Mas que nem a Débora falou agora, mesmo os pecados leves, os pecados veniais, esse daí é um deles, por exemplo, por que não? Coloca na confissão. Porque te alivia, porque já é próprio também. A confissão é própria para todos os pecados. Então os pecados mortais, mas também os pecados veniais. E a partir do momento que você adquiriu a consciência de que aquilo lá não era legal, faltar numa missa dominical não é legal, aí você se emendou, não é verdade? Então ótimo. Então a partir daquele momento você já tem a consciência e a liberdade também. Então beleza, tudo bem? Fechou, gente? Estamos no encontro aqui. Que dia mesmo? Esqueci. Não. Confissão. Quando que é? Dia 29, que é conhecido também como sábado. Que horas que é? 9 horas. Então tá bom. Cheguem às 9, não deixa para chegar meio-dia, porque tá vindo muito padre, pelo que eu tô entendendo. Tá vindo bastante padre. Então a fila vai rápido. Tá bom? Vamos ficar de pé então? A gente vai entregar